Tava pensando aqui, você sabe de fato o que faz uma pessoa enriquecer? O que de fato vai te fazer enriquecer é a habilidade em vendas. Esse vídeo é inspirado num grande youtuber que não fala sobre vendas, ele fala sobre investimentos, que é o Thiago Nigro. E o que fez o Thiago Nigro performar, que fez o Thiago chegar onde ele chegou, é a habilidade que ele tem em vendas. Inclusive ele já falou isso em vários podcasts, em vários lugares. Ele pegava o telefone e ligava diariamente. Segundo ele, no vídeo, ele falou que conseguia até 6 reuniões por dia e ele fechava quase todas as reuniões. Ou seja, ele tinha uma altíssima taxa de conversão. Primeiro ponto, vamos quebrar umas objeções, tá? Eu sei que o título do vídeo é os 4 passos e eu vou te dar esses 4 passos, vocês vão ver que é muito simples e poderoso. São passos muito fortes que vocês vão conseguir vender absolutamente qualquer coisa, tá? Eu vou dar alguns exemplos, usar um exemplo pessoal meu, depois eu coloco outros exemplos para que vocês percebam que o método é poderoso e funciona para qualquer nicho. Falando sobre crenças, se você acredita que você vende apenas no horário de trabalho, durante o expediente, o horário comercial, você está redondamente enganado. Quando você conversa com teu esposo, quando você conversa com a tua esposa dentro de casa, quando você conversa com teu filho, com o teu pai, com a tua mãe e tenta negociar algo, uma viagem, uma compra específica, ou ir para algum lugar, ir visitar algum amigo, ir na casa de uma pessoa que envolva a decisão daquela outra pessoa na qual você está conversando, saiba que esse é um processo de vendas. Outro pensamento que eu escuto muito, as pessoas falam, vendas é ruim, eu não gosto de vender, eu não tenho habilidade, eu não tenho aptidão, eu não tenho dom. Perceba, vendas é uma grande habilidade que pode ser aprendida e depois que você entender o que é de fato vender, que vender é ajudar as pessoas, é pegar uma pessoa do ponto A e levar ao ponto B, e o ponto B é um ponto muito melhor do que o ponto A, você vai perceber que você tem uma grande habilidade na sua mão e que você deveria aprender a usá-la. E agora com você que é empresário, se você não vende, eu vou deixar uma frase aqui que ela tá no inconsciente coletivo, todas as pessoas falam sobre essa, inclusive eu sei que você vai completar. Empresa que não vende, quebra. Toda empresa que não vende, ela quebra. Então a empresa ela precisa vender, certo? E um ponto muito importante, eu sei o que eu estou falando, eu tenho muita bagagem enquanto vendedor e gestor de vendas para te apresentar os 4 pontos, 4 passos para você vender absolutamente qualquer coisa. Meu histórico com vendas começa durante a minha infância, eu sou filho de comerciantes, então desde pequenininho eu tô ali com a barriga no balcão, sabe? Já tive varejão com meus pais, lanchonete, bar. Depois eu fui coordenador de vendas, tô dando alguns saltos, sabe? Porque o intuito aqui não é contar sobre mim. Já fui coordenador de vendas numa multinacional, uma empresa muito grande, tive uma equipe gigantesca. Depois disso eu trabalhei numa startup e eu reestruturei processos lá dentro, eu testei um monte de coisa. E o bom de uma startup é que você consegue crescer muito rápido, aprender muito rápido em tão pouco tempo. É porque normalmente você não tem muito tempo para errar, não tem muito tempo para acertar, então você precisa acertar o mais breve possível, precisa testar as coisas rápido e entender rapidamente. Então foi maravilhoso esse tempo que eu trabalhei nessa startup e pude aprender muito, então eu tenho muita bagagem para te passar aqui. Bora para os 4 pontos? Vocês vão perceber que eu vou falar muito de psicologia de vendas. Primeiro ponto é o ponto em que a pessoa não sabe que ela precisa da sua solução, tá? Então ela está num ponto em que ela não sabe que tem um problema, ela não sabe que poderia ter algo que facilitaria o dia a dia dela, ou que facilitaria a vida dela em algum ponto. E essa pessoa, se você chegar nesse ponto agora e apresentar a sua solução para ela, falando assim, ó, eu vendo tal e tal coisa, ajuda nisso, ajuda aquilo, ela fala assim, tá, mas eu não preciso disso. Porque a pessoa não tem consciência que ela tem algum problema. A melhor coisa que você faz nessa etapa, pergunte. As perguntas são o superpoder do vendedor para que ele consiga de fato entender se aquela pessoa precisa, primeiro ponto, se ela precisa do teu produto ou do teu serviço. Segundo, se ela precisa, se você consegue atender ou não. E terceiro, se ela tem condição de pagar por aquilo naquele momento. Então faça muitas perguntas para instigar, para levantar. Vou usar como exemplo para facilitar o nosso processo de explicação aqui. Eu vendia software numa empresa da saúde, eu vendia um software para auditoria médica, sistema para operador de saúde, plano de saúde, sabe o plano? Então, eu vendi um sistema para o plano, para o médico e para a enfermeira utilizar, tá? Então eles faziam um processo de auditoria que é, enquanto o plano
paga um hospital, então você paga o plano e o plano paga o hospital para que quando você precise de uma internação, você receba essa internação. Quem paga a conta é a operadora de saúde. Então as operadoras de saúde, os planos de saúde enviam profissionais da saúde, assim como eu, sou farmacêutico, médicos, enfermeiras, farmacêuticos, para fazer essa contabilidade, essa conferência da conta, para ver se está tudo certinho. E esse processo é manual. Então essa pessoa, ela pode perder, ela pode ter algum problema quando está falando de dados sensíveis, dados do paciente. Essa pessoa tem dificuldade de ter que anotar tudo na mão, tem que carregar uma quantidade muito grande de papel e ela ainda não se deu conta que poderia ter uma solução mais fácil para ela. Ao perguntar para essa pessoa como que é o dia a dia dela, se ela tem que levar muito papel, se ela tem muita dificuldade, percebam, estou dando um exemplo para que vocês naveguem junto comigo, tá? Se ela tem alguma dificuldade, se escrever, se ela perde muito tempo preenchendo planilha, se ela perde muito tempo escrevendo, ela vai começar a se dar conta que a rotina dela poderia ser mais fácil. Quando ela começa a se dar conta, eu começo a trabalhar mais em dores. Então, pensou se essa planilha ela é enviada para um e-mail que não poderia ser, se você perde essas informações, se você envia dados de paciente, essa pessoa começa a trabalhar e começa a pensar, tem algum problema aqui. Até que ela chega no ponto da dor. Quando ela chega no ponto da dor, esse é o ponto que você começa a trabalhar e evoluir com ela. E a maioria das pessoas erram agora, porque as pessoas fazem a oferta na dor e ninguém quer comprar na dor. Ninguém quer comprar na dor. Mas vamos lá, já passamos 2 passos aqui. Antes da gente evoluir, me conta aqui nos comentários. Me diz o que você vende ou me deixa uma sugestão de algum ponto específico relacionado a vendas. Lembre-se que eu sou especialista em vendas complexas, vendas B2B. Então, se tiver alguma dificuldade específica, vou ter o maior prazer de gravar um vídeo para você. Indo para o terceiro passo, que é o passo em que você de fato começa a casar a tua solução com as dores que ela apresentou lá no passo anterior, que é o passo 2, que é o passo da dor. Então você começa, vou usar meu exemplo novamente, então eu começo a falar para ela, olha, se você conseguisse preencher isso num sistema ao invés de preencher na mão, não seria mais fácil? Se você preenchesse no celular, não seria mais fácil? Ó, e se esse sistema fosse seguro, se tivesse um sistema seguro em que você não tem nenhum problema para preencher, nenhum problema para vazar nenhum dado sensível, não seria mais tranquilo para você? Você não se sentiria mais feliz? E se eu te falasse que você ganha eficiência e consegue ganhar mais dinheiro ou consegue atender mais pacientes no mesmo tempo, não seria melhor? Percebam que eu estou casando as dores com as soluções que o meu produto entrega para ela. Percebe que é tudo um passo a passo? Que é lógico, você vai do ponto 1 para o ponto 2, no 2 tem a dor, que você encaminha para o 3 jogando a solução, e agora no 4 você cria conexão com essa pessoa, para quê? Essa pessoa precisa comprar de alguém, certo? Ela tem um problema, ela tem uma dor e ela sabe qual que é a solução. Só que tem outras pessoas que fornecem essa solução, ou seja, ela pode comprar e deve comprar de você. É aqui que você faz oferta, é aqui que você de fato se conecta com ela para que ela tenha segurança de que você é a pessoa especial, que a tua empresa é a mais indicada, que o teu produto é o mais indicado para resolver a dor dela, que você é confiável, que a sua empresa é confiável. Vamos testar o método? Vamos colocar ele em outros nichos? Vou pegar o exemplo do meu amigo Rafa. Espero que o Rafa é um grande vendedor. Inclusive, ele fez uma ótima venda para nós. É um grande vendedor de carros. Ele é consultor automotivo. O dia que vocês conversarem com um consultor automotivo, vocês vão ver a diferença de alguém que realmente entende de carros. Vou desenhar uma situação aqui. O Rafa está numa fila, numa festa. Ele está, por exemplo, esperando para se servir, né? Então tá todas as pessoas ali. A fila está bem grande. E ele, como é uma pessoa toda comunicativa, ele vai querer saber quem está na frente dele, quem está atrás, conversando com essas pessoas. Ele descobre que o senhor que está na frente dele é um grande fazendeiro. E esse grande fazendeiro, ele tem um carro que é o xodó da vida dele, que é um carro em que ele cresceu com esse carro, que ele não larga desse carro de jeito nenhum, porém, ele já tem dores nas costas. Esse carro já não está atendendo ele para as estradas que ele anda. Como que o Rafa descobriu isso? Batendo um papo com ele. Ele começou a reclamar de dor nas costas, e aí começou a falar que ele era consultor automotivo, e o senhor falou que trabalhava também, que ele era dono de uma fazenda, então ele tinha um bom capital financeiro, e falou o carro que ele tinha. E aí o Rafa pegou e falou assim, mas esse carro não está muito compatível com o que você faz, não só para uma questão de quanto dinheiro você pode gastar pelo carro, mas principalmente pela questão de
você passa por estradas muito difíceis. E será que esse carro está te atendendo? E aí a pessoa começou a pensar, falou assim, eu amo esse carro, mas esse carro não está me atendendo mais. E aí o Rafa, tá vendo? Mas vamos lá, se você fosse comprar um carro, tem algum carro que você tem um sonho de consumo? A Rafa começou a trabalhar na parte emocional. Lembre-se, a venda ela é emocional. Aí indo para a etapa 3, ele já coloca um carro que cabe no bolso dessa pessoa, desse senhor, e um carro que seria equivalente ao carro que ele tem de sonho, que ele consegue esse carro numa condição muito boa, que ele consegue ajudá-lo em todo esse processo, começa a falar de alguns casos de sucesso e começa a criar autoridade para encaminhar para o quarto passo, em que ele ganha confiança desse senhor e diz que ele é a pessoa especialista, inclusive, para comprar, porque esse cara não quer investir tanto num carro, quer comprar um carro usado, e o Rafa dá toda a segurança para ele, para que ele consiga comprar esse carro. Pegando o mesmo exemplo das dores nas costas, suponhamos que a minha noiva, que é a Yara, ela tá nessa mesma festa, ela é fisioterapeuta, e ela tá conversando com esse senhor, ou escuta a conversa do Rafa ali, e aí já começa a escutar das dores nas costas, começa a perguntar, é mais na lombar, é mais na cervical, onde que tá doendo suas costas, dói quando o senhor mexe, dói quando o senhor tá parado, começa a fazer um diagnóstico. Então a Yara já tá passando pela etapa 2, que é a etapa da dor, e de fato é uma dor nas costas, quem tem dor nas costas sabe, não é o meu caso, graças a Deus. E a Yara começa a desmistificar o Pilates, ela começa a mostrar para ele o quanto seria benéfico e ela começa a chegar ao ponto, indo para o ponto 4, que ela de fato faz o pitch de vendas e apresenta o serviço dela e leva para a clínica dela esse senhor para começar a ser atendido, para fazer aula de Pilates com ela. Então se você gostou desse conteúdo e acredita que eu posso te ajudar, se inscreva no canal, deixa o like para espalhar esse vídeo para a maior parte, para a maior quantidade de pessoas, porque se as pessoas vendem mais, elas ganham mais dinheiro e por consequência, elas compram mais de você. Toda terça, toda quinta, às 17 horas, você encontra novos vídeos aqui nesse canal. Falou, fui e até o próximo vídeo!